Eu tenho andado aturdido com muitas coisas que eu tenho visto, e são as mesmas de sempre, as mesmas. Você que é novo, ou que não tem memória muito vívida, ou quem nem tinha nascido ainda para saber, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, para mim, sem precisar abrir nenhum livro de história, para mim, só na coleção de registros da minha memória, foi a mesma coisa que aconteceu antes de 64, mesmo clima de polarizações e de muita gente muito preocupada com o que estava acontecendo nas famílias, porque naquele tempo não tinha divórcio, mas estava havendo cada vez mais desquites, mais separações. As meninas supostamente tinham que casar virgens e estava cada vez mais difícil conseguir esse comprometimento da filha, do filho, de quem quer que seja. A Igreja Católica não estava sendo tão frequentada pelos jovens. Havia movimentos no mundo estranhos, esquisitos, e Beatles era uma coisa escandalosa naquele período ali. Eles não tinham surgido, a não ser já depois, em 60 e tanto, mas aquele tipo de som vinha chegando, já vinha ecoando no mundo, e as famílias, os tradicionais, porque, de fato, era uma guerra do povo da tradição. E havia também a ameaça constante de que o comunismo estava chegando e ninguém iria mais poder cultuar a Deus. A descrição do comunismo era do comunismo soviético, da revolução bolchevique que acabou desaguando dentro da expressão marxista-leninista de um regime primeiro experimentado no que veio a ser a União Soviética e depois também destruído e acabado no que veio a ser a União Soviética. Cuba é supostamente uma amostra fóssil desse tempo, mas sem nenhum significado. Ele veio, de fato, a perecer na terra inteira. No entanto, naquele tempo, em 62, 63, ainda havia esse eco no mundo. Era a Guerra Fria que estava já crescendo, se instalando, disputas entre americanos e soviéticos, e o mundo todo com medo do comunismo tomar conta do planeta. A China tinha se tornado comunista e as Coreias tinham se dividido, o Vietnã, enfim, havia aquele movimento e todos esperavam que chegasse ao Brasil, América Latina, e o Brasil ia ser, de fato, uma espécie de União Soviética do futuro. Era o que se dizia. Então, se deu o pretexto para o golpe militar de 31 de março de 1964. Em nome da família, da tradição, da religião e contra o comunismo, que iria nos destruir, fechar as nossas igrejas, dominar tudo, impedir-nos de qualquer que fosse a expressão de liberdade e de liberdade capitalista. Aí os militares tomaram conta, porque a Igreja pediu. A Igreja Católica quis muito o golpe militar. E na Igreja Evangélica,
todo mundo achou bom, todos, os simples, ouviam seus pastores, em geral eram pastores sargentos, pastores capitães. Tinha muita gente da igreja que vinha da polícia militar, do baixo clero do exército e de algumas outras expressões institucionais menores, e que tinham muito medo do comunismo. Então, a igreja, tanto a católica quanto a protestante pentecostal, deu todo o apoio necessário. Chegou a entregar os seus jovens cristãos para os militares. Eu conheço e tenho amigos crentes que foram entregues por gente da igreja para serem torturados, presos, e os que não foram se exilaram súbita e fugidamente. Aí nós tivemos aqueles 20 anos de ditadura militar com apoio evangélico, quase que o tempo todo. Quando eu me lembro que eu me converti no início dos anos 70, e eu falava em ditadura, todo mundo me recriminava, dizia, não, nós tivemos uma revolução militar que nos salvou do comunismo. E eu conhecia os comunistas. Eram todos jovens universitários que gostavam mesmo era de desfilar em Copacabana, Ipanema, Leblon. Eu via os comunistas, pé de chinelo, todo mundo com sonho, porém sem nenhuma coisa além de uma expressão praticamente hippie do olhar político. Eram os comunistas. E você veja os que permaneceram até o dia de hoje, que não são mais, isso há muitos anos, como Gabeira, que é um da primogenitura desse grupo, como o meu amigo Alfredo Sirkis, que faleceu ano passado, como o Mink, como alguns outros. Esse era o exército que iria nos destruir, nos tomar. Ou seja, construíram uma hidra, uma besta de muitas cabeças. Só que a besta era um ratinho. Não era um sapo, era uma ranzinha. Não era nada, não era um jacaré, não era um crocodilo, era uma lagartixa pequenininha que só comia mosquito. Mas a religião, a tradição, gritou junto com o extremismo político reacionário, sem tolerância, e criou-se uma fantasia que acabou sendo o espaço, a dimensão pela qual os militares marcharam para nos dominar por 20 anos e para matar alguns milhares que o Bolsonaro disse há 10 anos atrás que foram poucos os que a revolução, o golpe militar matou, a ditadura matou. Foram 3, 4 mil, deviam ter matado pelo menos 30 mil no paredão. Está gravado, foi o que ele disse, é o que ele crê. Ele não mudou nada, ele é imutável, ele nunca mudará. E agora o que nós estamos vendo, eu vi hoje, o Silas Malafaia, com aquela coisa histriônica, aqueles gritos, que você não sabe se ele está com medo, se tem alguma coisa atolada nele, ele vendendo mentiras, convocando para uma reunião no 7 de setembro, onde vão estar ele, Renê Terranova, Estevão Hernandes, César Augusto. Aí ele vai mencionando.
lá na Paulista, venha nos encontrar, venha se aglomerar conosco, porque senão, se não houver esse poder do povo, ele diz, e o poder emana do povo, olha só o subterfúgio. Sim, o poder emana do povo, que se reúne de 4 em 4 anos para eleger os que vão representá-lo. Mas o poder não emana do povo para a gente sair fazendo ameaças de mudança de regime. Ele também, eu ouvi num vídeo subsequente, evocando os militares para, de fato, nos salvarem. Ele que tem uma família de gente da caserna. Esse clamor ali, essa identificação, do ponto de vista cultural, em volta dele, na Assembleia de Deus dos dias do pai dele, do sogro dele, dos parentes dele, e até dele mesmo, tem uma quantidade grande de gente da caserna. E ele evocando, dizendo que o Exército, as Forças Armadas, são o poder moderador da Constituição e da aplicação dela. Depois eu ouvi também querendo destituir ministros do Supremo Tribunal e fazendo a inferência de que se podia até ir mais adiante, eliminar isso tudo, fazendo provocação de ódio, de guerra, dizendo que se nós não tomarmos cuidado, o que vem aí é muita perseguição contra a igreja. Meu Deus, ele está falando de quem? Do Lula. Vocês sabem que eu não voto no Lula. Não voto. Eu tomei uma decisão há muitos anos e eu não voto no Lula. Mas eu conheço o Lula. Conheço de perto. E sei que ele não é a ameaça que estão falando. Qual é a ameaça? É o Ciro Gomes? Quem ameaça? É o Mandetta? É ele que vai fazer isso? Se Bolsonaro não continuar, os crentes vão perder o direito de ir e de vir, as igrejas vão ser fechadas, as nossas crianças vão ser ensinadas à prática sexual desde pequenas. É isso? Bom, hoje mesmo, no governo Bolsonaro, ficou provado que o que quer que os professores creiam, antes dos professores crerem, os alunos já estão crendo há muito tempo. Nós estamos na era do Google. Todo mundo entra, todo mundo sabe o que quiser. Não é nenhum poder externo que vai fazer isso ser diferente. Se for para acontecer uma mudança diferenciadoramente positiva, tem que ser através da inteligência, tem que ser através da demonstração da ciência, tem que ser através da liberdade vivida e examinada a partir de princípios psicológicos. Tem que ser a partir do significado dos direitos universais de todo ser humano. Mas não pode ser contra isso. E quem é mais contra isso do que aquele que os evangélicos ungiram hoje, dizendo que é o salvador da pátria, o salvador da igreja? E eu ouvi dizendo que o povo estava acima de tudo e Deus era o juiz de todos, foi o que o Silas disse no final. Aí depois a minha mulher estava ouvindo uma outra pessoa muito conhecida, um cara simpático, agradável, e conta histórias de casamento muito hilárias. E eu, pessoalmente, acho que se ele tivesse ficado do lado certo da história, ele seria um cara fantástico. Mas eu vejo agarrado, agregado, ousado pelas piores pessoas do espírito do mundo cristão, que é o pastor
artista, eu creio também, Cláudio Duarte, falando a mesma coisa. Cuidado, irmãos, as nossas igrejas serão fechadas, o comunismo está vindo aí, as famílias estão sendo destruídas. Aí vai aquela coisa. Desculpa, não é verdade. É mentira. É fake news. É fake news. O que eles querem, realmente gostariam, é que Bolsonaro se efetivasse indefinidamente e que eles se tornassem os profetas do rei, na corte do rei. Mamata que pode acabar daqui a 2 anos. O que eles gostariam era da permanência, era da continuidade, era dos favores, era dos privilégios. Eles querem ser profeta dos reis do engano, que não querem verdade, mas querem glorificar a mentira como meio e instrumento de, em falsificando a história, conquistar as mentes seduzíveis. Abra os seus olhos, você, meu irmão. Onde é que o Evangelho, quando é que Jesus traria apoio para a construção de uma fantasia de pânico, de medo, só para gerar a perpetuidade perversa no poder? Quando? O que estão dizendo a vocês, eu sinto muito ter que contraditar essas pessoas e a todas quantas assim se expressem, mas eu preciso. É um dever de consciência no Evangelho, é um dever de consciência cidadã e é um dever de inteligência. Dizer a vocês o que eu estou dizendo é um dever de realidade, é um dever de pacto com a história, é um dever de sinceridade, até com aqueles nos quais eu não colocaria o meu voto, mas eu sei, no entanto, que eles não são os demônios que querem dizer que sejam. Antes de começar por aqui, eu vi esse livro ali da revista Vinde, que foi uma revista que eu criei nos anos 90, e aí era o primeiro ano, eles encadernaram toda a revista aqui para mim, e eu fui rodando aqui para um lado, para o outro, vendo as coisas desde 94, 95 para frente. E aí, aqui na frente, eu comecei a ver o pessoal da Universal fazendo charge de mim. Eu tinha sido transformado num lulista que andava com uma coisa redonda da Rede Globo no peito, porque a Globo me cobria todo dia, os jornais e as TVs e tudo que existia. E aí, eles dizendo aqui que o Lula, se fosse eleito, iria fechar as igrejas. É uma coisa interessante. Eu estou aqui não fazendo defesa do Lula, eu estou fazendo a defesa da verdade contra a mentira. Fofocas santas e outras versões. Um dos textos que eu li aqui, aquela quantidade de mentira sendo ditas e pelos evangélicos. Tem vários. Dá vontade de separar, fazer um trabalho em cima disso e colocar para vocês verem o que disseram em 94, o que disseram em 98, e o que disseram em 2002, o que tinham dito em 89, os evangélicos sempre juntos. Se não estivesse aqui em 89, iria anular meu voto, porque no Collor de Mello eu nunca votaria e no Lula, naquela altura, eu não tinha a menor intenção. Então, eu prefiro sair dessa matemática e ficar com o valor do reino de Deus. Eu morro
porque as alternativas, para mim, eram horrorosas. Aí, em 94, o que veio? Eu não votei no Lula. Em 98, eu votei no Lula. E em 2002, mesmo tendo sido traído e maltratado por ele, eu achei que o que sobrava nele ainda era melhor do que as alternativas. Não para mim, que não tinha nada a ver com ele, que não quis nada dele, que nunca pedi coisa alguma dele. E poderia, o que eu quisesse. Mas não por causa de mim, mas eu achei que os pobres do Brasil poderiam ter uma vantagem. Aí depois eu vi o que aconteceu, tomei a minha decisão pessoal profunda. Agora, em relação ao presidente que está aí, eu sempre soube que ele era assim. Vejam os meus vídeos, escreva aí Caio e Bolsonaro, Caio Fábio e Bolsonaro, para você ver o que eu disse em 2017, em 2018. Só em 2018 eu perdi 300 mil seguidores por causa das verdades que eu falava. Então, eu sei que tem um preço a pagar. Tem gente que fica com ódio, que não consegue mais te ouvir por muito tempo, que dispara com isso. Ninguém dispara com isso para com os outros, mas para comigo, eles dizem para com isso, porque parece que o meu argumento, sem gritaria, sem histrionismo, fundado na simplicidade de fatos e com coerência, é esmagador. Porque o Silas não pode fazer o mesmo. Eu conheci na década de 80 do Rio, trabalhando para o Moreira Franco. Eu conheci nos anos 70. Estou falando, eu vi nos anos 80 no Rio, trabalhando para o Moreira Franco. Aí quem ganhava, ele tentava pular dentro. Aí depois ele tentou pular em outros governos, mas não conseguiu. No do Brizola não dava, nem no do Nilo Batista, nem do Marcelo Alencar. Mas ele enfiava o pessoal dele que transitava ali, Eduardo Cunha e outras figuras parecidas, Pastor Everaldo e outros mais. Todo mundo do mesmo time. Aí, quando Lula se tornou presidente, eu tinha sido membro do Conselho de Segurança Alimentar do governo do Itamar Franco, na campanha contra a fome e a miséria, com o Betinho. Quando veio o governo Lula, o Silas Malafaia tentou arranjar uma vaga em algum conselho. E ele tinha dito que o Lula era o diabo, era Beelzebub, era maligno, era o comunista. Mas quando ganhou, menos de 6 meses depois, eu ouvi de dentro de gente do Palácio do Planalto que ele estava lá querendo se enfiar em qualquer lugar, em qualquer buraco. Aí começou a dar apoio, começou a trabalhar a favor. Ele se mete como um bom falso profeta onde quer que haja oportunidade. Os falsos profetas agem assim. Eles não estão pensando em igreja nem em povo, não. Estão pensando neles, em oportunidade. Aí qualquer um que venha depois disso vai tentando entrar. Quando vê que não ganhou o que queria, que pretendia, aí fica contrário. Aí bate, até mudar. E aí, no critério de julgamento, não é o que é melhor para o povo, é quem tem mais de concessões e favores a fazer a mim, aos meus negócios, às minhas publicidades, ao meu dinheiro. Ele já se vendeu para o Edir Macedo para ficar de plantão, para falar mal de mim nos anos 90. Por míseros $40 mil, como ele me disse mais de uma vez. E mente, inventa o que seja necessário. Ele sabe que não vai acontecer nada. Todos sabem. Mas a mentira está sendo divulgada.
tinha chip nas vacinas, o cara ia ficar sendo localizado pelo chip líquido da vacina, plantado em você, controles de todos os tipos, teorias da conspiração, diabos que são inventados como pretexto para abrirem a porta para o maligno. O que se defende hoje não tem nada a ver com o Evangelho. É o anti-evangelho, é o anticristo, é a malignidade. Pode me julgar, pode ficar com raiva de mim, eu durmo em paz. Eu falei a verdade, continuarei falando. Oi, minha mulher está aqui, entrou, ela não costuma fazer isso. Não costumo fazer isso, não, mas como você falou em mim e que eu vi esse pastor, que eu sempre te falei que simpatizo com ele extremamente, só acho que ele está completamente equivocado e muito mais do que isso, talvez. Eu espero que o senhor esteja só equivocado, porque o senhor desperta, sabe? Tem o dom de fazer a gente ouvir o evangelho de forma leve, de forma tranquila, não ameaçadora. E qual foi o meu susto hoje quando eu vi... Você sabe que eu fiquei assim uns 10 minutos para entender que o camarada estava falando a favor do Bolsonaro? É porque ele ia e voltava. Porque ele vai e volta, vai e volta. E eu gostaria de falar ao seu coração mesmo, sabe? Não é com ninguém, não, é o seu coração mesmo. Porque o senhor tem tudo para dar certo no Evangelho. Agora, é impossível que o senhor tenha pregado tantas vezes, em tantos textos de Jesus, que fala sobre paz, que fala sobre amar o outro como a si mesmo. Não é possível que o senhor não tenha lido o Sermão do Monte, não tenha lido Mateus, o mais, vamos chamar, o básico do básico, que é o fundamental do Evangelho que Jesus veio pregar. O senhor desfez tudo numa simples fala para defender um homem que pega a nossa bandeira, para esculhambar a nossa bandeira e fazer o que ele está fazendo diante de todos os países, para desonrar os brasileiros, matando um atrás do outro, até essa conta bizarra de 570 mil pessoas mortas, porque está fazendo trama com vacinação, porque tem o físico da... Isso não importa o que esse homem diga, mas o senhor só lê a Bíblia, entendeu? O senhor lê o Evangelho, o senhor aconselha a sua alma, assim como o senhor costumava aconselhar o seu povo, para ver se ainda resta alguma salvação, porque a hipocrisia já deu. Todo mundo aqui fica achando que meu marido é de esquerda. Ninguém aqui é de esquerda, nem é de direita. Aqui nós somos do Senhor Jesus, de uma vez por toda. Eu estou vendo esse homem ao meu lado envelhecer, coerente, falando sempre as mesmas coisas, a favor de Jesus, a favor do Evangelho, a favor do Brasil. Agora, já pegaram a nossa bandeira, porque bolsonarista sai aí com bandeira. A bandeira é minha, meu filho. A bandeira do Brasil é minha, que quero ver o povo vivo, que quero ver educação na escola, que quero ver saúde no hospital, Amém. Que eu quero ver comida na mesa, Amém. Que eu não quero virar Afeganistão, não. E nem ter medo da invasão do Suriname. Entendeu? Tanto é o escapamento, mas escapa por cima, escapa por baixo, só escapa besteira. Agora, onde é que vocês estão com a cabeça, vocês que se chamam homens de Deus? Aonde é que vocês estão com a cabeça de deixar um cristão que esteja sobre a seu compromisso de cuidar? Como é que você pode deixar eles no engano de dizer que está certo se armar, que está certo subjugar as pessoas que são diferentes de nós, o homossexualismo, a homossexualidade, como meu marido gosta de dizer, que, para mim, maldade vira tudo a mesma coisa quando você faz maldade, não tem ismo, nem asmo, nem usmo, tem a humanidade que você desrespeita. E o Bolsonaro está desrespeitando a humanidade que ainda restou no país, porque não está restando mais nem nas igrejas. Nem nas igrejas. Então, não é questão de Silas Malafaia, que me desculpem, mas é completamente boçal, assim,
como ele acha que aquele mito é uma maravilha e é boçal também. São todos uns boçais, cegos, surdos, não sabem diferenciar a mão esquerda da direita. Nós estamos no vale da decisão. Se Deus é Deus, siga a Deus. Se Deus é Baal, então siga Baal. Mas não fique botando o nome de Jesus na boca para fazer o que vocês estão fazendo, porque vocês estão cansando o meu marido. E aí eu cheguei no núcleo que eu queria chegar. A vida dele, para mim, vale. E ele não está mais conseguindo respirar. Tá? Fiquem com essa. Boa noite. Que Deus abençoe a vocês todos. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe.